começar. Uma boa noite a todos. A live de hoje tem o nome de que tipo de educação escolher, né? E a gente vem desde as últimas duas lives que eu fiz aqui, eu estou seguindo um caminho que tem a sua terceira parte na live de hoje, né? E eu queria relembrar a vocês, em primeiro lugar, os dois passos que eu tomei, né? Em primeiro lugar, eu tentei mostrar a vocês e levá-los a aceitar, né? Em primeiro lugar, que nós não somos educados. E lá eu falei que, confrontando como as pessoas eram educadas antes e como uma pessoa educada lê, você chega a essa conclusão inescapável, né? Então, primeiro ponto, aceitamos isso. Espero, né? Espero que vocês tenham aceitado também. Segundo ponto, eu disse que era necessária uma decisão fundamental a ser tomada para continuar nesse processo de perseguir a educação verdadeira. E aí eu lembrei a vocês que decisão é algo muito diferente do que as pessoas acham que é decisão hoje em dia, né? Porque a decisão é algo da parte superior do ser humano, é algo que racionalmente você coloca como certo, você decide pela melhor opção, dentre as opções que você consegue vislumbrar, e você coloca na sua frente e você precisa renovar essa decisão sempre, porque várias coisas vão mudar, você vai terminar mais cedo ou mais tarde sendo avassalado por várias coisas da circunstância da vida, dos seus movimentos interiores, dos sentimentos e tudo mais, e você tem que sempre lembrar daquela decisão que você tomou. Por quê? Porque o ser humano, se não tiver a sua parte superior, a parte racional, a parte da alma, da inteligência, estando à frente, você acaba por um processo de animalização, ou seja, as partes animais, as partes bestiais, a parte baixa, a parte das paixões, elas vão acabar por impor sua vontade. E aí você tem um processo, né, de subversão da ordem do próprio ser humano. E com essa subversão, né, sem você ter o domínio da inteligência, você não tem como decidir nada. Por isso que hoje em dia você vê muitas das pessoas que vivem a vida como sendo levadas pelas ondas do mar, né? É como um náufrago que está no mar. Ele não tem um barco, então as ondas jogam para um lado para o outro e você não tem onde chegar. Do mesmo jeito, se você tiver um barco e não tiver uma direção, não tiver o motor, as velas sendo apontadas para o lugar que você quer chegar, você vai chegar em qualquer lugar sem ter domínio nenhum desse processo, né? Como diz o Santo Agostinho, corres bem, mas corres fora do caminho. Então, sem essas duas decisões, sem esses dois primeiros passos, a gente não poderia falar do que eu venho falar hoje. Se você aceitou essas duas coisas, certo? Aí a gente pode começar a falar que tipo de educação escolher. Porque se a gente não é educado e a gente está disposto, de fato, a decidir algo, agora a gente tem que se perguntar o que decidir. Eu falei também no último vídeo que se você decide por algumas coisas mais fundamentais, como por exemplo a busca da verdade, a busca da grandeza humana, a busca da beleza, a busca por ajudar o próximo, isso são bases fundamentais dessa decisão, mas ainda são um tanto quanto amplos, né? Bem amplos e gerais, então não é por aí que você vai conseguir efetivar um processo educacional. Então, mas colocando em vista que você está buscando alguma dessas coisas e você decidiu por alguma dessas coisas, agora a gente pode, amparado nessa decisão, amparado nesse reconhecimento que nós temos de nós mesmos, da circunstância educacional a qual fomos submetidos, a gente agora pode decidir por um caminho educacional e começar depois a efetivá-lo, né? A se submeter a esse processo de educação, certo? Então, isso que eu fiz com vocês, e vou terminar esse processo hoje, é algo que eu aprendi lá no início do curso online de filosofia, e que talvez muita gente não preste atenção, mas ao longo das primeiras aulas o professor Olavo, ele fala de 3 pontos que para mim me parecem um excelente método de escolha, um excelente método de vida, né? Ele coloca que, em primeiro lugar, se você não colocar diante de si, certo? Não colocar diante de si, não projetar o máximo que você pode e deseja ser,
você não tem um parâmetro de julgamento se o seu caminho de vida, se os seus passos na vida estão corretos. Por quê? Porque existem muitas coisas boas a se fazerem, mas para cada pessoa específica só existe uma coisa boa para fazer, que é seguir sua vocação, né? E sua vocação aí, eu não vou ter como tratar aqui, mas a vocação não se confunde com trabalho, não se confunde com estado de celibato ou casamento, não é somente isso, né? Essas coisas são elementos que somados vão incorporar a vocação, mas o caminho específico de cada pessoa é a sua vocação, e essa vocação pode se manifestar de vários modos. Mas então, para a gente começar a perceber qual é verdadeiramente a nossa vocação, certo? É preciso, portanto, que a gente faça esse exercício. E o professor Olavo ensina lá a gente fazer o chamado necrológio. Necrológio, na aula 1 do curso online de filosofia. O necrológio é quando você imagina que você morreu e um amigo está falando, esse é só um método, né? Um amigo que lhe conhece bem, está falando para as outras pessoas que você morreu e quem você foi, certo? É importante frisar isso. Não são elementos externos, é quem você foi, uma personalidade humana. Então, você precisa imaginar nesse exercício que você de fato se tornou o melhor que você poderia se tornar, certo? E que você morreu. Quando você morre, fechou-se a sua forma, certo? E aí, se você imagina isso, você tem como julgar agora os passos da sua vida atual, se estão congruindo para aquele ponto ideal seu que você deseja realizar na hora da morte, né? Até a hora da morte, né? Que se fecha na hora da morte. Então isso você faz a respeito da sua vida como um todo, e você, depois de colocar na vida como um todo, você pode recuar e fazer isso quanto a elementos da sua vida. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é quanto à busca pela educação, esse mesmo processo, é colocar o ideal de busca da educação. Agora existe um segundo passo que na verdade eu fiz na primeira live, um pouco, né? Não falei sobre tudo, mas até porque são muitos elementos da nossa circunstância, mas na primeira live eu fiz algo do que o professor Olavo chama de aceitação das circunstâncias. Então, primeiro a gente coloca esse objetivo ideal. Segundo, a gente volta o nosso olhar para a realidade de quem nós somos e de tudo que nos cerca e que faz parte de nossa vida. Porque nós não somos seres isolados só com a nossa constituição psicológica e física. Nós também temos influências culturais, sociais e tudo mais. Então, as circunstâncias são tudo aquilo que não são exatamente você, não são exatamente seu centro, né? Que, digamos, seria a sua personalidade, o seu espírito. Então, é preciso que a gente aceite, certo? Eu vejo muita gente, quando se incomoda com a situação que se encontra, a situação do Brasil, a situação do mundo, da sua cidade, do seu processo, da sua família, da sua educação e tudo mais, da situação cultural, as pessoas querem fugir, né? Elas querem dar de ombros, elas querem reclamar, elas querem ficar no Facebook, no Instagram, em todo canto, falando mal, só se voltando para reclamar do que acontece, só se voltando para denunciar e tudo mais. Não que algumas dessas coisas não sejam necessárias, mas não dá para se fazer nada voltando a olhar para as coisas que passam e para as coisas deletérias, porque termina que você vai incorporando aquilo. E mais, se você não aceita a realidade, sua inteligência já está sendo danificada, certo? Então, a aceitação da circunstância consiste, grosso modo, né, eu estou falando aqui de uma maneira breve para vocês, sintética, ela consiste em você aceitar que as coisas são como elas são. Minha hereditariedade é tal, meu temperamento está muito em voga hoje em dia é tal, a minha família é desse modo, o que eu aprendi e o que eu não aprendi é isso, meus deveres atuais no trabalho, na família são estes.
quem governa o país, quem faz isso, quem faz aquilo outro, a música que toca na minha rua são essas. Bem, você vai ter que olhar essas coisas com serenidade e aceitação. Por quê? A realidade, ela não é moldada por nós. Nós não criamos a realidade. E nós não podemos pretender julgar a realidade como um todo, certo? Porque, no fundo, essa fuga da realidade, essa revolta contra a realidade, no fundo a gente está dizendo assim, ó, olha Deus, você não sabe o que está fazendo não. Agora eu sei. Deixa comigo aqui que eu resolvo a coisa toda. Né? Então aí você fica como se fosse o grande tutor do mundo. Você fica ali separando, né? Isso está bom, isso está ruim, e revoltado contra aquilo. Acontece que na tradição cristã, e na verdade antes, né, mesmo nos filósofos gregos, no judaísmo, a gente sabe que se alguma coisa foi permitida por Deus, é porque, de algum modo, é da vontade dele, né, ou pelo menos é permitida por ele, e de algum modo pode-se tirar um bem daquilo. Então, a gente precisa aceitar as circunstâncias que nós nos encontramos. E as circunstâncias que nós encontramos quanto à educação, certo? É essa grande desgraça que eu falei para vocês nos últimos vídeos. Que a gente tem o analfabetismo galopante, a gente tem a imoralidade brasileira que se entranha e se torna parte de nossa personalidade, e a gente precisa primeiro aceitar para ver o que são essas coisas, e depois tem o terceiro passo, né? É claro que a aceitação das circunstâncias não é, certo? Não é algo estático. Ah, a minha circunstância é essa. Veja como eu sou burro. Veja como eu sou preguiçoso. Veja como o meu temperamento. Tem muito essa justificativa baseada no temperamento, como se tinha também com a astrologia, né? Não, eu sou de Gêmeos e por isso eu fico falando muito e me disperso. Eu sou sanguíneo e por isso eu sou assim e tal. Tem muito essa auto-justificativa aí. E não é isso. Primeiro, a aceitação parte de você. Saber que você não é o tutor do mundo, não é você que manda nesse negócio, não foi você que inventou a realidade, não é você que governa a realidade. E você, por humildade, e humildade consiste em você perceber o que são as coisas e quem é você, e quem é você diante das coisas, diante da realidade como um todo, e você vê que você não é um nada, tem pouquíssimo poder, e isso leva você até essa humildade, de dar 2 passinhos atrás, respirar fundo e dizer, peraí, as coisas são assim, eu sou assim, minha mãe é assim, minha mulher é assim, meus filhos são assim, e tudo bem, calma. Mas a gente tem dois polos aí, né? A gente tem o polo do que a gente colocou como ideal para alcançar, e a gente tem o ponto de partida da aceitação das circunstâncias, né? Do que nós somos, do que nos cerca e do que interfere sobre nossa vida. E uma coisa não é excludente da outra. Isso é um problema do nosso tempo atualmente. A gente tem até essa falha de linguagem, de percepção, essa cosmovisão, percepção de mundo, que é assim, existe a realidade, a dura realidade desgraçada, chata, do trabalho ruim, da mulher que fica brigando, eu não posso beber todo dia, tal. E existe o mundo dos sonhos, né? Que no mundo dos sonhos eu poderia estudar o que eu quisesse, ganhar muito dinheiro, ficar no iate com muitas loiras e morenas, com cerveja jorrando na minha boca, essa coisa toda. Como se essas coisas fossem opostas e que a realidade e sonho consistissem nisso. Não é isso. Você aceita a circunstância e você vê onde você quer chegar. Porque o ponto de partida e os elementos com os quais você vai trabalhar para alcançar o objetivo, certo? São esses que estão dados nas circunstâncias. Não devemos encarar nossas circunstâncias com fatalismo, como se aquilo fosse algo que vai necessariamente dirigir a nossa vida. Não. Encaremos como os materiais de uma construção, certo? No material de construção você vai fazer uma casa, você vai fazer um prédio, você vai ter
coisas ali que em si são mais moles, são mais duras, são mais resistentes, são menos resistentes, certo? Mas para um bom construtor, um construtor hábil, ele vai saber moldar e usar cada coisa de acordo com suas propriedades intrínsecas, suas propriedades em si mesmas. Ele vai rearranjá-los e vai fazer uma catedral gótica, né? Vai fazer uma obra de arte, vai fazer algo que seja agradável de se viver, agradável de se estudar. E eis aí que está a habilidade de quem está encarregado de tomar aquela construção à frente. Do mesmo modo, quanto à nossa vida, é assim que a coisa deve ser encarada. Ora, se você olhar direitinho, quem teve vidas gloriosas, vidas mais altas e mais produtivas, frutíferas do ser humano, tem circunstâncias muito variadas. E todas as circunstâncias, elas podem ser de 3 tipos, né? Elas podem ser agradáveis, desagradáveis ou neutras, né? Ou seja, elas podem ser favoráveis, contrárias ou neutras. Elas em si, elas não são fatalmente más ou boas ou neutras. Vai depender de como você as toma. Então, tem essa frase maravilhosa do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que o professor Olavo cita também nessas aulas, que é: o destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias, certo? O destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias. E isso é maravilhoso. Quando você descobre isso, e quando você fez esses 2 passos anteriores que eu acabo de falar, você agora tem como buscar a realização daquele ideal a partir das circunstâncias, porque você vai procurar se capacitar, vai procurar compreender, vai procurar agir para pegar aqueles elementos, né, tal qual o construtor pega o ferro duro, o cimento, a areia, e você vai construir o que você deseja construir de acordo com aquele chamado interior que está em seu coração, né? Aquele palpitar, o que está no âmago seu, né? Aquilo que você sempre quis, aquilo que você já é em germe e que você ardentemente deseja ser ao máximo, deixar florescer. O que você já é em potência e você deseja expandir ao ato, né? Ou seja, você quer levar à plenitude. Todos nós temos isso, embora tudo em redor, muitas vezes, e nós mesmos contribuamos para soterrar essa percepção, certo? Então, basicamente, o que eu estou lhe dizendo é que as coisas devem ser encaradas, a nossa vida deve ser encarada como um todo assim, e ao encararmos a nossa vida como um todo assim, a gente pode então encarar as coisas menores, as coisas que integram a nossa vida, e os tempos também. Se a gente encara a duração inteira da nossa vida, a gente pode passar a encarar, depois de fazer essa projeção do tempo inteiro de nossa vida, como a gente quer chegar no fim, a gente tem como encarar agora o mês, a semana, o ano, o dia, a hora, nessa perspectiva mais humana, maior, né? Mais alta, de maior grandeza, porque nós não fomos feitos para a bestialização, para olhar para o chão, para, né, como os porcos, nos deleitarmos com a lama. Nós fomos feitos para a grandeza. Então, lembre desse método. Por isso que um adendo aqui quanto a isso, muitas vezes quando você tem um projeto, né, é muito comum isso no Brasil, e você fala, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso e aquilo outro. As pessoas vão logo botando terra. Ah, não, pô, isso aí que tu tá querendo fazer, não dá, pô. Porque, veja só, vai ter esse problema, vai ter esse problema, vai ter aquele problema, né? Tudo tem problema, pô. Tudo que é bom de ser feito vai ter problema, tudo vai ter dificuldade, tudo vai ter dor. Se for bom. Se for ruim, pode até ser fácil, mas aí a dor e o sofrimento vêm depois. Nessa vida mesmo, né? E na morte eterna. Mas não dá para entrar nesse assunto agora.
Então, nesse primeiro momento de você aspirar, colocar a aspiração superior à sua frente, não é momento de você ficar vendo os problemas dela. É você fixar. Por isso que eu disse, vocês têm que decidir. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero contemplar o belo. Eu quero servir ao próximo. Eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero ser alguém grandioso. Essa é a decisão fundamental nesse aspecto de educação, né? E, como eu estou falando aqui, quanto à vida também. E aí você, perante o que você quer da sua vida inteira, você tem como julgar o que você quer quanto à sua educação para atingir, inclusive, esse objetivo da vida, né? E aí, nesse momento de você colocar esse objetivo, não é hora de você ficar trazendo os problemas. Ah, vamos fazer aqui homeschooling, né? Tem muito isso. Ah, mas tem isso. Não, peraí. Você quer fazer homeschooling? Decida. Eu quero. Depois de você decidir, aí beleza, agora vamos voltar e vamos olhar qual a circunstância. Agora, a partir daí, a gente vai pensar, feito ser humano, traçar uma estratégia, buscar construir um plano que leve do ponto da circunstância para o ponto do objetivo ideal que colocamos. Então, esse é o método. Quanto à educação, portanto, eu já falei para vocês da circunstância e do ideal, né? Ou espero que tenha ficado claro. Se você não viu os outros vídeos, está lá no nosso canal do YouTube, né? Os 2 últimos vídeos que eu fiz lá, do qual este é a sequência. Então, chegando nesse ponto, a gente pode agora perscrutar como a gente decide que tipo de educação a gente escolhe, certo? Quanto à educação, aí eu vou aqui atalhar o caminho para vocês, não dá para falar tudo, mas eu vou atalhar o caminho de acordo com o que eu tenho buscado nesses 11 anos aí que eu estou tentando conscientemente buscar uma educação de verdade. Em primeiro lugar, educação é algo seríssimo. O fato das pessoas não tratarem isso seriamente é porque elas não são educadas, né? Ou nunca viram, ou se viram, não entenderam o que é uma educação de verdade. Uma educação de verdade é algo que interfere, certo? E aflui por todos os campos, por todas as relações, por todos os trabalhos, por tudo que você faz na sua vida. Se você é uma pessoa verdadeiramente educada, certo? Você vai ver coisas que hoje você não via. Hoje você não vê, né? Você tem um problema hoje que, à medida que você avança nesse caminho, daqui a um tempo, até pouco tempo às vezes, você vê que, era isso que me amedrontava tanto, que me paralisava tanto, né? À medida que você anda e você progride nisso verdadeiramente, você vê que certas coisas que você hoje toma como intransponíveis, como grandes monstros, não o são, certo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a educação é algo ao qual nós somos submetidos como ser humano inteiro, e principalmente a parte mais alta. Então, quando você tem uma má educação, isso está deteriorando, rebaixando o que há de melhor em você. Ou está matando, está desviando o foco, está fazendo passar fome a sua inteligência, a sua alma. E se isso acontecer, né, finalmente, se isso no final levar a esse problema, que é o que tem levado, eu digo a vocês, todo o sistema educacional, entre aspas, brasileiro, isso vai ocasionar problemas em todas as áreas da sua vida. Então, quando eu estou falando de educação, eu não estou falando de uma frescura, certo? Muita gente não entende da coisa e pensa que, isso é uma bobagem, né? Isso é educação, é uma frescura, eu já ganho dinheiro, para que eu quero saber disso? Eu já educo bem meus filhos, né? Nenhum rouba. Grande coisa, né? Não, educação é algo que vai interferir em tudo. Se você não percebeu isso, é porque você não tentou se educar e não começou a se educar. À medida que você progride, você vê que isso aflui por toda a sua vida. Primeiro ponto.
Segundo ponto, por isso, em educação é preciso ser o mais prudente, o mais conservador possível. Se não em tudo, mas pelo menos em educação, você tem que ser o mais conservador possível. Por quê? O fruto de uma educação é a personalidade de alguém moldada, forjada de determinado modo, certo? Então, quando você está se submetendo a um processo educacional, aquela pessoa que o está conduzindo, ela está forjando de algum modo a sua personalidade, a sua alma. E você não, por você estar sendo conduzido, você talvez nem perceba o que vai acontecer no futuro. E às vezes, como a gente está numa situação tão esdrúxula, tão caótica, nem a pessoa que está conduzindo sabe. E quando você olha para ela, ela não tem como aplicar algo bom, porque você olha para ela, ela não é nada bom, né, como pessoa. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado qual o caminho a gente inicia nesse processo da educação. Por quê? A educação não é uma regrinha, não são regrinhas, né? Não são técnicas, certo? É um processo racional, consciente de um ser humano, certo? Que no fim das contas é você que vai mover e responder ao que é movido desde fora, mas quase sempre, exceto por situações extremas, né, excepcionais, você vai precisar da ajuda de outra pessoa, de alguém que lhe ajude a conduzir para fora o que há de melhor em você, conduzir as virtudes que com muita luta você vai tentar tirar do germe que elas estão em você e levá-las à plenitude do ser na existência real que você pode realizar. Então, segundo ponto, e você precisa ser conservador. Você precisa ter os olhos fixos em que processo você está entrando. E como é que você julga isso? Você julga isso vendo a pessoa que está propondo aquele negócio, né? Chega aí o cara dizendo, vem aqui no meu colégio que aqui temos ensino bilíngue, aqui nós temos novas tecnologias, aqui nós temos selo da Unesco, aqui nós temos, enfim, toda essa bobajada que em si não quer dizer nada e na verdade, quando quer dizer é que tem grande chance de ser uma porcaria, certo? Porque se está jogando nas mãos de entidades externas ou de meios que são meros meios, a responsabilidade de conduzir uma alma humana, isso é loucura, certo? Então, você tem que olhar com muito cuidado. Quem já foi educado desse modo que você está propondo? Você que está propondo, quais são os frutos dessa educação que você está me propondo na sua vida? Certo? Quem você é? O que você faz? De que você é capaz? Quando a pessoa demonstra isso e a pessoa apresenta os resultados consistentes de outras pessoas que passaram por esse processo, aí você pode ter mais segurança e dizer, não, beleza. Isso aí sim, isso aí é algo ao qual com segurança eu vou me submeter, certo? Por isso é que você vai para lá e vem para cá e a gente vai terminar chegando à conclusão que o único meio seguro da gente se submeter e a gente alcançar algo bom em educação é a gente se voltar a como as pessoas eram efetivamente educadas, certo? No Ocidente, porque afinal é a cultura na qual nós estamos inseridos. E esse negócio se chama de educação clássica. Acontece também que por educação clássica, se quer dizer muitas coisas. O termo é utilizado também de maneira díspare, né? De maneira confusa muitas vezes. Então, nem tudo que se chama de educação clássica é educação clássica. Nem tudo que é ouro, tudo que reluz é ouro, certo?
Mas, quando eu trato de educação clássica, eu estou falando, certo? Daquele processo educacional que, desde a Grécia Antiga, depois a Roma Antiga, a Idade Média, durante 2000 anos, basicamente, você tem uma continuidade do centro da coisa e um aprofundamento, uma elevação, sem perder o que já vinha antes, certo? E as pessoas que saíram desse processo são assim, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Gregório de Nazianzo, Dante Alighieri, William Shakespeare, Platão, Aristóteles, Sócrates, Cícero, Ovídio, Vigílio, Goethe. E quando você vai olhar a profusão, né, o número grandioso de pessoas de altíssimo nível, entre os maiores que a humanidade já produziu, eles foram educados do mesmo modo. E isso é incrível para a nossa cabecinha sedenta de novidades a cada instante, né? Se chegar qualquer um dizendo que tem uma novidade, você para e vai olhar a novidade, né? Você esquece todo o resto e você vai, tem uma novidade. Na verdade, as redes sociais são baseadas nisso, né? Novidade. Então, para nossa cabecinha sedenta por novidade, é espantoso você dizer assim que durante 2000 anos, pessoas de lugares diferentes, de etnias diferentes, de religiões diferentes, mantiveram o processo educacional no seu centro, na sua forma, basicamente o mesmo. E quando houve tempos que as pessoas se perderam nesse processo, outras vieram depois e resgataram e tiveram frutos. Então é assim que você averigua, certo? Você averigua com a experiência histórica e com a experiência concreta de quem saiu daquele processo educacional. E eu estou dizendo isso baseado principalmente nos estudos e no trabalho do professor Rafael Falcon, né? Eu acho que vocês devem conhecer, tem uma palestra no nosso canal e faz um trabalho maravilhoso de estudo aprofundado do que seja essa educação clássica. Então ele estudou vastamente as fontes e ele aplica através de seus cursos. Eu sou testemunha disso pelo muito que aprendi com ele. Então, principalmente o professor Rafael Falcon é quem tem feito um trabalho maravilhoso de estudo e demonstração do que verdadeiramente é essa educação clássica, certo? Há também o professor Olavo, claro, que já fala isso. Muita gente não dá ouvidos ao que o professor Olavo fala lá no início do curso lá de filosofia, mas o professor já fala isso. Já fala do estudo necessário da literatura, do latim, da poesia e tudo mais, da abertura para a realidade, da necessidade de ser uma pessoa honrada, de ser uma pessoa dizer assim, o que eu estou falando, eu estou cumprindo. O que eu sei, o que eu conheço, eu vou agora me forçar, eu vou me esforçar para ser isso na minha vida concreta. Sem esse esforço, todo o conhecimento vai ser algo vazio ou até uma testemunha contrária ao que nós sabemos, né? Uma testemunha contrária à nossa vida. Então, nessa perspectiva, a educação que a gente deve escolher, a meu ver, por todos esses motivos que eu falei aqui, é essa educação que já foi testada na história e que deu frutos. E para tal, a gente precisa ser humilde, certo? O que é a humildade? Eu já falei da humildade agora há pouco quanto à aceitação das circunstâncias, né? Agora, diante também dessa percepção de que pessoas já fizeram esse processo educacional, já transmitiram a outros, já ajudaram outros a também realizar essa educação, a gente precisa se submeter com humildade e clareza. Não é uma humildade cega, não é um segmento cego. É um segmento que você olha os frutos, você olha o que os caras fizeram, quem eles eram, e você diz, porra, quem sou eu para estar julgando o que esse pessoal está dizendo quanto à educação? Se você está julgando, eles fizeram isso, mas eu não acho. Você é educado? Quem é você? Por que você não acha? Tá entendendo? É inconsistente. Se você está buscando algo que você não tem e você encontra,
Então, você vai ter que ter o máximo de respeito, humildade e atenção àquela pessoa que está propondo aquilo, certo? Então, uma vez que a gente decide por isso, por todos esses motivos e muitos outros que eu poderia falar aqui, a gente agora precisa ser humilde e dizer, beleza, eu quero verdadeiramente me educar e eu vou me submeter a isso com o devido respeito, o devido amor e a devida humildade a quem me está levando a esse processo que já foi feito por grandes homens muito maiores que eu, certo? E além disso, nós precisamos de outra coisinha chamada constância, porque isso aqui não é macumba, isso não é mágica, tá entendendo? Isso é um processo, isso é algo que vai arduamente talhar quem nós somos, tirar o que há de melhor em nós para fora, aumentar, expandir o nosso ser e vai também, de maneira árdua, limpar toda a desgraça intelectual, moral, psicológica que está em nós também, certo? Então, esse é um processo de purificação, é um processo de chegar ao cerne do que nós somos, do que nós deveríamos ser. E é um processo também maravilhoso de estar buscando isso junto aos maiores da humanidade. Sair desse provincianismozinho de nosso tempo, certo? Como se tudo do nosso tempo fosse maravilhoso porque está no nosso tempo. E agora, através dessa educação, a gente vai passar a dialogar com os maiores que a humanidade já produziu. As maiores pessoas que foram e passaram por esse mundo e algumas que ainda estão por aí, né? Então, a gente precisa escolher esse negócio conscientemente. E aí, com humildade, com constância, passar a se submeter a esse processo. E eu estou aqui tentando lhes ajudar no pouco que eu já consegui fazer a esse respeito em minha vida e naqueles que, através do Instituto, através de outras oportunidades, nos procuram nesse processo, certo? Então nós já temos uma boa experiência, graças a Deus. Temos um contato também com muitos professores do país inteiro que vêm até aqui a Campina Grande. Foi esse um dos propósitos que o Instituto foi criado, para proporcionar essa troca de experiências, essa vivência concreta de pessoas que estão buscando ser o melhor possível, o mais alto de sua humanidade, se incorporar a esse grupo seleto do melhor da humanidade, né? Para levar cada vez mais as pessoas que o queiram. E por isso a gente, através de todos os trabalhos que nós fazemos aqui, dos cursos online que nós temos, nas palestras que nós temos, e dos estudos que nós fazemos presencialmente, que futuramente a gente, no começo do próximo ano, deveremos fazer online para vocês também, que se chama Formação Básica. Com isso a gente consegue depurar, testar e melhorar cada vez mais esse processo de educação, certo? Então, eu quero dizer a vocês que na próxima live que eu for fazer aqui no canal do Instituto Borborema, eu vou tratar mais especificamente agora de alguns passos que podem ser tomados já para vocês começarem nesse caminho que queiram, todos vocês que queiram começar nesse caminho. E eu sugiro a todos que comecem, porque não há nada melhor do que tomar posse da sua vida e buscar a grandeza humana que nos convoca a todos desde dentro e desde o alto, certo? Inclusive, vou deixar aqui com vocês, quando esse vídeo sair no YouTube, na próxima segunda-feira, no canal do Instituto Borborema, vão lá dar uma olhada, eu vou colocar lá na descrição do vídeo, certo? Uma playlist de várias palestras no YouTube, certo? Gratuitas para vocês todos, a respeito disso que eu estou falando, para que vocês conheçam mais de que se trata efetivamente esse negócio chamado educação clássica. E eu vou lhes ajudar, com a graça de Deus, a partir da próxima aula, a efetivar isso na sua vida, um pouquinho, né? O começo disso aí. Enquanto isso, vocês podem recorrer lá aos nossos cursos online, já temos alguns cursos que vão lhes ajudar nisso, especialmente os cursos do professor Francisco Cossim, quanto à literatura, certo?
E temos também vários outros que têm outros elementos que vão ajudar nisso, como o curso do professor J. Borgonhoni, do psicólogo J. Borgonhoni, né? E vários outros do professor Rafael Nogueira, a respeito de como estudar a história, dos grandes personagens da história brasileira, da leitura de Shakespeare, enfim, tem muita coisa que vocês já podem lá buscar. Mas ficamos por aqui e eu vou abrir agora para perguntas. Se tivermos mais algumas perguntas, a gente responde as que forem possíveis, né? Então, a Luma pergunta como surgiu o Instituto Borborema e a Dirlene pergunta se é possível começar pelo trívio. Bem, primeiro, o Instituto Borborema é uma história um pouco longa, mas vocês têm um vídeo no nosso canal que chama Quem Somos? É um vídeo de 40 minutos, se eu não me engano, e vocês podem dar uma olhada melhor lá. Também na minha última palestra, que se chama Como Surge a Escola na Modernidade, eu falo um pouco desse relato, certo? Então, mas em suma, o Instituto Borborema surgiu dessa percepção nossa e que providencialmente nos encontramos, vários dos fundadores do Instituto, em 2009, nos encontramos, por acaso, né? Providencialmente, estávamos buscando as mesmas coisas, estávamos tentando compreender a situação em redor, estávamos buscando ir atrás do que era a verdadeira educação, de acessar o que havia de clássico na literatura, no conhecimento humano, o que havia de mais alto. Estávamos incomodados com tudo isso e Deus achou um meio de nos unir. E a partir daí a gente começou a estudar juntos, de maneira independente, fora de instituições. E cada vez que a gente estudava fora de instituições, começamos inclusive pelo curso do professor Olavo, em 2010, né? Cada vez que a gente fazia isso, a gente viu o abismo entre o que está fora do sistema formal de educação, que não tem nada de educação, certo? Vou adiantando, tem uma palestra minha também sobre isso, que é Reflexões sobre a Educação no Brasil. Educar para quê? Reflexões sobre a Educação no Brasil. Também no nosso canal do YouTube, né? Quando a gente foi vendo isso, a gente foi se aprofundando cada vez mais, e não só isso, a gente foi tentando realizar coisas concretas, né? Aulas, conversas, discussões, revista, até chegar no ponto de fazer o Instituto como uma maneira da gente fortalecer e ir mais profundamente nesse caminho da verdadeira educação e trocar experiência com as melhores pessoas do país e tudo mais. Então o Instituto surgiu com esse propósito de fortalecer e de criar laços concretos entre pessoas reais e não papéis que se encontram, né, papéis sociais que se encontram, como acontece no geral nas instituições, mas pessoas reais que conhecem-se, né, que se conhecem a elas mesmas e que vão ajudando uns aos outros nas circunstâncias concretas de suas vidas, certo? A outra pergunta é se a gente deve começar pelo trívio. Sim, isso que eu estou falando, né, da educação clássica, é o trívio, mas é preciso perceber, eu já falei sobre isso agora há pouco, nem tudo que reluz é ouro. Então tem muita coisa se falando sobre trívio que não é correta, certo? A primeira questão é, se você tem um país de 92% de analfabetos funcionais e os 8% que sobra não estão no nível nem do letramento necessário que era necessário outrora para você ir para o ensino superior, então não tem como nem se falar de retórica e lógica, basicamente. A gente tem que estudar gramática, mas gramática não é na acepção do termo moderno. Gramática é esse estudo que a gente tenta replicar aqui no Instituto Borborema, que o professor Rafael Falcon fala tão bem, que o professor Francisco Cossin também faz muito bem, o professor Rafael Nogueira também faz muito bem, desse estudo e dessa aquisição dos elementos do melhor que existe da humanidade através da literatura e também da história, né? A história também tem um papel de complementação a isso, mas para que você consiga de fato ler literatura, o que a gente chama de ler não é ler, certo?
E é isso que a gente tenta demonstrar nas aulas aqui. E tem uma palestra também do Francisco Cossim quanto a isso. Bem, eu vou colocar essa playlist, vocês vão ver lá. Vejam, podem ver todas as palestras sobre educação no nosso canal, vocês vão perceber do que eu estou falando. Então, o que tem que ser feito é o primeiro passo, é dominar a primeira disciplina do Trivium, que se chama gramática. Mas para isso é necessário conhecer o que é gramática, certo? Então, deixa-me ver se temos alguma pergunta mais. A bateria não estava lá muito boa. Me perguntaram aqui se eu posso fornecer uma lista de livros relacionados ao tema e algum currículo para nortear as famílias na educação domiciliar, e o que eu posso dizer ao vereador que quer incentivar na empreitada em favor do Trivium na cidade lá. Bem, a todos esses o que eu posso dizer é o seguinte: essas coisas não são tão simples como parecem. Se todos nós queremos educar nossos filhos, queremos saber, queremos compreender melhor o que é o Trivium, queremos um currículo ou queremos implementar em alguma cidade, em primeiro lugar, a gente tem que ter a percepção que quase ninguém é capaz de implementar nada disso. Se quase ninguém é capaz, a gente tem que buscar aqueles que são, né, que são poucos, e tem outros que estão no processo. Então, a primeira coisa é a gente compreender o que é esse negócio, essa educação clássica efetivamente, por isso que eu vou colocar essa lista para vocês, e passar a se submeter a esse processo humildemente e constantemente. À medida que a gente for avançando, essas coisas vão ficando mais claras. Não adianta, portanto, indicar livros assim, porque não é essa a questão. E até não há tantos livros que se possam ler em português, né? O que há em outras línguas, em latim, em inglês. Então essa coisa toda precisa ser realizada de maneira séria, e como diz o Goethe, é urgente ter paciência, certo? Então, inclusive falar do Trivium da irmã Miriam Joseph, de fato, ele não tem quase nada a ver do que era o Trivium clássico. E, bem, é isso que eu digo a vocês. Quem eu de fato tem feito um excelente trabalho quanto a isso é o professor Rafael Falcon. E mais a gente falará sobre isso. Bem, pessoal, ficamos aqui por hoje. Inclusive sobre os currículos americanos também há vários problemas. Muito do que se fala nos Estados Unidos sobre Trivium são outras coisas que até são proveitosas em alguns pontos, mas não é a educação clássica. Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado. Pois, ficamos aqui por hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Saibam que o Instituto Borborema, sempre às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, às 7h30 no nosso canal do YouTube, temos conteúdo novo. E terças-feiras, às 7h30, aqui no nosso canal do Instagram. Siga nossas redes, olhe nossos cursos online no nosso site, certo? E se puder, se você gosta do nosso conteúdo, seja um apoiador nosso, seja um benfeitor, seja um patrocinador, vá ao nosso Apoia-se, compre nossos cursos. Tudo isso nos ajuda a manter e ampliar o nosso trabalho, que é um trabalho árduo, né? Porque nós não temos financiamento estatal, de grandes fundações. Nós fazemos isso porque temos que fazer e Deus nos ajuda. E vocês também. Então, estejam cientes que vocês estão conosco nessa. Então, nos ajudem, sejam nossos benfeitores, comprem nossos cursos e seguiremos aqui com a graça do bom Deus, tentando lhes ajudar a alcançar a verdadeira educação. Uma boa noite.